Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e torcemos para que esse programa esteja levando todos a reflexões, a uma análise mais profunda em cima do que nós estamos discutindo toda semana nesse nosso contato de 15, 20 minutos. Hoje nós escolhemos um tema, é um tema recorrente, sim, vocês já devem ter ouvido muitos palestrantes falando sobre esse tema. Deus terapêutico ou Deus juiz? O que será que realmente existe no universo? Né? Um Deus que se coloca como um juiz, como uma coisa assim um pouco mais pesada? Ou será que é um Deus que nos ajuda, que nos quer bem? Não sei. Como é que será que isso realmente funciona? Bom, nossa colocação aqui não é que o que nós vamos falar seja a verdade. Mas o que nós estamos procurando falar aqui é o que nós lemos nos livros espíritas, principalmente na codificação, e também uma análise um pouco mais lógica, racional, nos leva a isso. Porque, veja, a concepção de Deus ao longo da história, não sei se por imposição de religiosos, mas sempre trabalhou em cima de medo e culpa. E quando nós estudamos as palavras de Jesus, em nenhum momento você vê ele falar em medo ou em culpa. O tempo inteiro ele fala em amor, em perdão. Ele fala, quando Pedro disse a ele, tu és perfeito, ele disse, não, perfeito é meu Pai que está nos céus. Perfeição não pode gerar medo, perfeição não pode gerar culpa, perfeição não pode gerar, como muitos assim defendem, um Deus parcial. Não tem sentido isso. Percebemos claramente que acima de qualquer coisa, esse Deus, esse ser que está em todos os lugares, ele é justiça. Porque, veja, desde a criação do mundo, desde os primeiros filósofos, a coisa que eles mais falam, eles questionam, é a existência de Deus. E já se falou muita coisa sobre isso. E eu não vou aqui, vamos dizer assim, dar a palavra final. Claro que não, longe disso. Vou apenas fazer algumas reflexões. Porque, veja, se nós pegarmos lá os homens primitivos, eu estou lendo este livro aqui, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, e ele vai falar nos primeiros capítulos uma evolução da percepção de Deus, onde as pessoas percebiam Deus nos fenômenos da natureza, depois em objetos, depois em pessoas vivas que ao desencarnar entendia-se que eram deuses, até depois vai vir uma fase em que pessoas vão dar os profetas vão dizer o futuro, até enfim chegar Jesus com a concepção de Deus que mais é possível, que tem a melhor, ele vem mostrar para nós Deus da melhor forma que nós possamos entender. Então, a imagem de Deus reflete o nível de consciência dos povos, não tem a menor dúvida. Tanto que, lá no ano 300,
em que foi, de uma certa forma, criada a Igreja Católica, os padres naquela época, os poderosos da época, eles adaptam os ensinos de Jesus para uma estrutura religiosa, criando santos, criando uma infinidade de coisas para aquele momento, porque a população do planeta Terra naquele momento, salvo um grupo mais evoluído, mais consciente, mas a maioria não tinha. Então, era aquilo que nós podíamos ter, era uma visão de um Deus irado, um Deus que castiga, e, por incrível que pareça, essa imagem de Deus, ela vem até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Não vou falar milhões, eu vou falar bilhões de pessoas têm essa visão de Deus. E vou mais longe ainda, uma visão antropomórfica de Deus. Eu sempre falo isso quando estou fazendo alguma palestra, alguma coisa, e que entra o assunto da divindade, eu faço essa reflexão. As pessoas acham que Deus tem um formato antropomórfico, que Deus tem cabeça, perna, braço. Bom, pode ser até que tenha, mas não faz muito sentido. É de barba branca, velhinho, de uma túnica branca, uma coisa bem assim, uma coisa assim de mitologia grega. Pois é. Então, no passar dos anos, dos séculos, nós fomos, de uma certa forma, amadurecendo um pouco, porque as necessidades morais, sociais e políticas moldaram sempre a visão de Deus. Evidentemente, vai ser que tudo que eu vou falar aqui ainda não seja, é certeza que ainda não é realmente o que é a divindade. Sem dúvida, os Espíritos escolheram as palavras certinhas lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus ou como é Deus, ele fala, o que é Deus? O que é isso? E a resposta é inteligência suprema do universo. Bom, inteligência suprema significa não existe nada mais acima. E causa primária de todas as coisas. Ou seja, em tudo que existe no universo, desde o átomo até as grandes constelações, as galáxias, tudo mais, em tudo, no dinheiro, naquela criatura que está fazendo coisas que não é muito elegante, em tudo existe Deus. Então, a coisa é um pouco mais profunda. Bom, Deus vai aparecer para nós como uma coisa natural. Joana de Ângeles nos ensina que na criação do espírito, na formação, na evolução do princípio inteligente chegando ao espírito, ele tem uma estrutura dentro dele que ela chamou de self, ou seja, há uma estrutura que é a moralidade no ser, e vamos dizer assim que seria a partícula divina, todos nós teríamos, tanto que Jesus fala em a construção do reino de Deus dentro de você. Jesus nos fala tudo em nós é de dentro para fora. Nós aprendemos que não adianta, o mundo externo não vai resolver a nossa vida. Nossa vida vai ser resolvida por nós, dentro de nós. Somos nós e mais ninguém. O mundo em volta poderá nos influenciar, poderá nos dar um norte, poderá nos mostrar, mas a decisão é nossa, de mudança ou não. Então, o homem cria a religião. Ele molda uma estrutura de Deus. Tudo bem, a religião ela pode ser um instrumento educativo, assim deveria, ou de controle. Se nós olharmos a religião lá atrás, ela era de controle educativa. De certa forma, se a gente fosse bem frio, tinha que ter um certo controle. Se o mundo, olha como o mundo é hoje, imagine se há 1.500 anos atrás, como era o ser humano. Era terrível. Se hoje já é, então, a igreja tinha que ser um tanto quanto forte. Só que, na minha opinião, a igreja acabou avançando demais
acabou exagerando nesse controle dela. Mas ela também teve e continua tendo um aspecto educativo. Mas há pessoas até os dias de hoje que ainda estão dentro da sua análise aquele Deus juiz, tá? O Deus punitivo, severo, condenador. E para muitas religiões isso é interessante porque tem controle sobre as pessoas. Agora, o Espiritismo, ele vai mostrar para nós uma outra face, uma outra forma de entender Deus, educador, amoroso, justo e esclarecedor. Eu, particularmente, entendo que Deus é aquilo que está escrito na pergunta e na resposta na resposta do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E podemos dar a ele, ou essa estrutura, essa energia, não sei, talvez não tenhamos palavras para definir, justiça. Justiça, sempre teve. A justiça, ela é, acho que eu vou fazer uma ousadia aqui, dizer que Deus é mais justo do que amoroso, ou os dois juntos. Mas vamos continuar a nossa análise. O Deus que os homens mais primitivos entendiam, e que muitos entendem até hoje, ele é antropomórfico, ou seja, ele tem emoções humanas, como ira, vingança, ciúmes. Por que eu não posso pôr amor aí também? Amor é um sentimento humano. E Deus vai acima disso. Como acima disso? São estruturas que nós nem conhecemos ainda. Porque há uma pergunta no Livro do Espírito, eu não lembro se é a quarta, a quinta, é um pouco mais para frente, onde os Espíritos perguntam da intimidade de Deus. E o Kardec pergunta da intimidade de Deus, e os Espíritos respondem: falta em nós ainda um sentido para entender a intimidade do Criador. Ainda está longe de nós conseguimos ter assim, essa identificação. O Cristo tem essa identificação. Os Espíritos na envergadura do Cristo têm essa identificação. Nós não temos ainda. Temos sim heranças de religiões antigas, divindade criada à imagem do homem. Essas coisas nós temos. Mas a doutrina espírita, ela vem trazer uma forma lógica, racional de entender o mundo espiritual, a estrutura da divindade, que leva a gente a coisas melhores. Porque o medo na religião, no passado, era muito forte. Era sacrifícios, punições, castigos coletivos e guerras em nome de Deus. Sim, quando os soldados iam sair para a guerra, Napoleão mesmo, quando saía, os padres benziam os canhões para que matasse mais. Nas cruzadas, os bispos, os padres benziam a espada para ela matar mais. Então veja, era o medo como uma forma de controle social, não tinha jeito. Tudo levava ao medo. Veja, o ensino de Jesus, na sua essência, vem até um certo momento. No concílio do ano 300, acontece a formação de uma religião chamada cristianismo, no caso a religião católica, e ali a gente tem algumas contradições. Eu já fiz até um programa onde a gente falava dos evangelhos apócrifos, e que tem muita coisa importante naqueles evangelhos. Veja, Inquisição, cruzada, perseguição religiosa, tudo isso não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus. Tem nada a ver com os ensinos de Jesus. Mas está aí. E tem quem defende. O Espiritismo vem mostrar para nós que precisamos ir para um outro patamar. Se o Cristo está nos falando de amor,
Então, o Deus revelado pelo Cristo, por Jesus, é um Pai amoroso, justo sem ser vingativo e acolhedor sem ser conivente. Ou seja, justiça. O Espiritismo vem mostrar para nós que Deus não castiga, que as consequências dos nossos atos são educativas. Dor como aprendizado e cura espiritual. Pois é. Então, a dor, numa certa evolução nossa, ela vai ser um instrumento para nos acordar, nos fazer evoluir. Uma coisa que nós poderíamos pensar na estrutura de Deus é impessoal e perfeito. Como é difícil pensar num Deus impessoal e perfeito, que gera leis universais de justiça e progresso. Por que progresso? Porque tudo evolui. O planeta evolui, os espíritos evoluem, o mundo físico evolui, os animais evoluem, nossa estrutura física, tudo. Não só aqui, como no universo todo. Então, percebe-se que Deus é muito mais do que a gente imagina. E uma coisa que um pensador no passado falou, que se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo para que o universo tivesse sentido. E falando em pensador, eu fiz um dia desse uma pequena pesquisa e os grandes estudiosos, Einstein, Newton, o criador da física quântica, e uma série de grandes pensadores, todos acreditavam em Deus. Porque não tem como você, a não ser que você tenha ligações políticas, aquelas coisas todas, aí você acaba, tendo esse lado mais materialista. Mas o materialismo não consegue explicar a vida. O materialismo não consegue explicar as disparidades da vida. Porque, veja, o universo ele é regido por leis justas. E essas leis justas nós não compreendemos em toda a sua totalidade. E tem muita coisa que acontece que as pessoas falam, eu não acredito em Deus. Por quê? Você viu que injustiça, lá morreu aquelas crianças, aconteceu aquilo outro. Nós estamos vendo apenas um momento. Sim, eu já vi muitos, canais no YouTube ou posts na internet em que as pessoas falam, não, esse negócio de progresso, e pessoas espiritualistas, hein? Esse negócio de progresso é besteira, né? Pois é. Acontece que no espiritismo existe um conceito espírita extremamente, para mim, extremamente sério, importante e correto. Nada é aleatório. Nada é aleatório. Tudo tem razão de ser. Já vem com esse papinho de que tudo tem uma razão. Tudo tem uma razão de ser. Aquela ideia de que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Mas putz, nossa, mas que exagero. Não é exagero. É uma forma romântica de falar o poder de Deus em tudo. Quando eu oro, quando você ora para Deus pedindo alguma coisa, é óbvio que essa prece, desde que essa prece seja feita de coração, é óbvio que ela chega na divindade. É óbvio que Deus vai responder a essa tua necessidade, não tem a menor dúvida. Só que existem formas de responder. Nós pedimos uma ajuda assim, e ela vem muitas vezes de uma outra forma. Mas por quê? Eu não sei explicar, eu duvido que alguém tenha a resposta correta. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo, porque Ele é inteligência suprema do universo. E aí, aquela história, o progresso espiritual é inevitável, nós vamos progredir, nós não vamos ficar parados. Se ficar parado, a dor vai nos impulsionar a ir para frente.
Vamos estar sempre aprendendo, sempre reagindo na vida em função das coisas que nos acontecem. E isso vai gerando novas formas de pensar. E essas formas de pensar podem nos levar a profundas mudanças. O Cristo disse: o reino de Deus está em nós. Então, Deus é dentro de nós e fora. De novo, nós somos uma partícula da divindade. Todos, eu e os outros 8 bilhões de habitantes, lá no interior da África, no Polo Norte, no Polo Sul, lá no deserto dos Estados Unidos, no deserto do Saara, na cidade, todo lugar do planeta tem pessoas, espíritos encarnados. Todos são uma partícula da divindade. Mesmo aquele que não acredita em Deus, ele é uma partícula da divindade. E o dobro de espíritos que estão na espiritualidade. E os espíritos que estão espalhados por todo o universo. Veja, a concepção de Deus não é uma coisa simples, mas é real. Um passo que vai afetar muito a vida de cada um de nós é perceber, é reconhecer Deus dentro de nós. A vivência do Evangelho. Isso é muito difícil, né? Mas temos que treinar para viver o Evangelho no dia a dia. A transformação moral é fato, não tem o que fazer. Então, a conclusão que a gente chega, Deus não é juiz vingador, é educador amoroso, e nós vamos continuar refletindo sobre isso no nosso dia a dia. E fica para encerrar o nosso programa uma frase que está escrita aqui no texto meu: que tipo de Deus ainda habita em nós? Vamos pensar no assunto. Até o próximo programa, pessoal. Muito grato todos que estão assistindo o nosso programa.